Você já imaginou o seu clube aqui do Brasil disputando os mesmos campeonatos que os clubes europeus? Para falar a verdade, isso é quase impossível, já que o Brasil não faz parte da Europa. Mas se por acaso o seu clube aqui do Brasil fosse um da Europa, você faz ideia de qual ele seria? Eu sou o Guilherme Castro e nos próximos minutos eu irei te mostrar qual é o clube da Europa que combina com o seu. E vamos começar a lista falando do Botafogo. O Botafogo na Europa seria o alemão Schalke 04. Ambos clubes foram potências nacionais nas décadas passadas. Já foram inclusive a principal equipe de seu país, mas não sabem o que é conquistar título de relevância há muito tempo. Por mais que tenham ficado décadas sem títulos importantes, ainda assim estão entre os grandes pela sua tradição nacional. O Vasco lembra muito a Roma. Vasco e Roma, apesar de não terem uma quantidade absurda de títulos, possuem uma história brilhante. São duas equipes muito importantes e tradicionais em suas terras, mas infelizmente parece que não acordaram ainda no século XXI e lutam para voltar a conquistar grandes títulos. Já o Sport seria o Sampdoria da Itália, duas equipes que tiveram um momento glorioso nos anos 80, conquistando um título inédito, mas hoje em dia a situação das duas equipes não está muito boa e vivem revezando entre a primeira e segunda divisão nacional. O Fluminense na Europa é o Arsenal da Inglaterra. Fluminense e Arsenal, sem dúvidas, estão entre os grandes clubes em seu território, mas infelizmente os dois clubes só possuem títulos nacionais. Até hoje, nunca conquistaram nada fora do seu país. O Internacional no continente europeu se encaixaria perfeitamente com o Milan da Itália. Durante esse século, o Internacional por muito tempo foi a principal equipe brasileira. Não é à toa que é o único clube do nosso país duas vezes campeão da Libertadores no século XXI. Já o Milan, durante muito tempo, foi o principal clube da Europa e também conquistou duas Champions nesse século. O que aconteceu foi que esses dois clubes sofreram crises há pouco tempo e estão tentando se recuperar e voltar a conquistar grandes títulos. O Santos seria a Internazionale da Itália. Tá aí duas equipes com uma história brilhante e antiga no futebol. O Santos conquistou duas Libertadores nas décadas de 60. Já a Internazionale, duas Champions na mesma época, até que em algumas temporadas passadas voltaram a conquistar títulos importantes, mas hoje pouco assustam os adversários. Grêmio e Ajax foram sem dúvidas grandes equipes nas décadas de 90, chegaram inclusive a decidir juntos título mundial, mas após o grande auge que as equipes tiveram, simplesmente passaram por grandes crises de títulos, mas hoje já estão recuperados e estão sempre apontados como um dos favoritos. O Galo do Brasil seria o Galo londrino Tottenham, mas não é apenas por essa semelhança que ambos clubes possuem, e sim pela história bem parecida. O Atlético Mineiro sempre foi uma equipe citada entre as grandes do Brasil. Com o Tottenham não é diferente dentro da Inglaterra, mas se o assunto for títulos conquistados durante toda a sua história, seus torcedores não estão muito satisfeitos e os dois times poderiam ter conquistado muito mais por toda a sua tradição. Bahia e Everton. Bahia e Everton estão entre os menores dos maiores. São duas equipes que tiveram momentos brilhantes há muito tempo e hoje não incomodam tanto assim nas competições. Infelizmente, os dois clubes nunca mais conseguiram retornar o nível do auge que tiveram. O São Paulo seria o Manchester United, dois clubes gigantes do futebol nacional e internacional. São Paulo e Manchester United conquistaram uma quantidade absurda de títulos, mas hoje em dia a situação dessas duas equipes está difícil e são os próprios rivais que vêm conquistando pilhas e pilhas de taças nos últimos anos.
Cruzeiro e Borussia Dortmund. Apesar de hoje em dia o Cruzeiro estar em uma crise financeira, que também já aconteceu com o clube alemão, esses dois clubes foram potências nas décadas de 90. Decidiram inclusive o Mundial em 1997. Se tem algo que amarga bastante os torcedores, foram as finais de títulos continentais que ambos perderam nas temporadas passadas. O Corinthians sem dúvida seria o Chelsea da Inglaterra. Corinthians e Chelsea cresceram no futebol mundial recentemente. O Corinthians só começou a ser mencionado entre os grandes do futebol brasileiro nas décadas de 90, já o Chelsea entre os grandes da Europa nos anos 2000. Mas esses dois clubes só precisaram desse pouco tempo para hoje serem uma das principais equipes de futebol do mundo. Em pouco tempo conquistaram muitos títulos. Em 2012, os dois times conquistaram pela primeira vez o principal torneio continental e juntos decidiram o Mundial. Flamengo e Liverpool. A semelhança entre as duas equipes vem desde os anos 80, quando foram finalistas do Mundial. Depois do título continental em 1981 das duas equipes, eles sumiram por muito tempo. E um fato muito curioso é que em 2019 novamente se enfrentariam na final do Mundial. Hoje, o Flamengo é sem dúvidas a principal equipe sul-americana e o Liverpool o principal time europeu. O Palmeiras se encaixa com a Juventus. O último título internacional das duas equipes foi nas décadas de 90 e desde lá nunca mais venceram competições internacionais. Estavam afundados nas temporadas passadas, chegaram inclusive a disputar divisões inferiores e hoje contam com bastante dinheiro. O principal foco de Palmeiras e Juventus é títulos nacionais.